Lidiane Medeiros, você está no canal Inteligência Emocional Descomplicada. Coloca toda a tua atenção agora nesses pequenos momentos de grande aprendizado que nós vamos ter. O vídeo de hoje eu vou colocar para vocês 7 estratégias para falar em público. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Muitas pessoas vêm me procurando, principalmente no Instagram, para perguntar como foi que eu passei por cima dessa dificuldade. Antes, quando eu ia dar aula, quando eu ia dar alguma palestra, eu ficava com a voz trêmula, eu ficava muito nervosa, não conseguia passar as informações direito, meu pensamento acelerava. E quais foram as estratégias que eu desenvolvi para superar essas dificuldades? A primeira das 7 estratégias para falar em público é: seja livre de anotações. Quando a gente está presa aos papéis, presa aos grandes slides, isso dificulta muito a nossa mente. Não faz com que a gente consiga ter um raciocínio fluido, vai bloqueando o nosso raciocínio para ficar preso só aquela ideia que está lá no slide. Então, quando for fazer slide, coloca só algumas frases, alguns gatilhos, alguns ganchos que vão fazer você lembrar de todas as informações. Mas isso é um processo e precisa ter muito estudo. Quanto mais você estuda, mais você fica seguro. Segunda estratégia para falar em público: perceba seus movimentos corporais. Eu sou muito sinestésica, então eu costumo gesticular muito, eu falo muito. Quando eu pego um passador de slide, às vezes eu fico com ele na mão. Quando eu aperto a luzinha para focar no slide, às vezes eu ficava balançando muito a luz. Hoje o que é que eu faço com as minhas mãos? Eu coloco no bolso, eu fico mais quieta e eu vou percebendo os meus movimentos corporais. Eu ainda costumo gesticular, mas é uma coisa bem mais controlada. E quando eu seguro o passador de slide, eu não fico balançando o passador. Eu deixo em cima da mesa e coloco na minha mão só quando eu vou colocar o próximo slide. E quando eu aponto o laser para a tela, eu evito balançar a minha mão. Eu sempre paro, aponto o laser e depois coloco de volta, e aí que eu vou falar sobre a informação. Então perceba os seus movimentos corporais, também cuidado com os neurônios espelho. O que são os neurônios espelho? É aquela máxima: criança vê, criança faz, né? As crianças, elas ficam modelando a gente o tempo todo porque elas têm neurônios espelho muito ativos. Então nós modelamos as pessoas que nós vemos. Então quando a gente está assistindo uma palestra, eu costumo me conectar muito com a pessoa que está palestrando. Então se ela ficar entediada, se eu notar que ela está chateada com alguma coisa, se ela fechar o rosto, fechar a expressão, eu acabo sentindo aquela mesma emoção. Então quanto mais leveza, tranquilidade, segurança eu passar enquanto eu estou falando, melhor vai ser para a pessoa que está recebendo a minha informação. Terceira estratégia para falar em público: fale com energia. É muito importante que você coloque uma boa energia naquela sua informação. Claro que o seu nível de energia vai diferir de público para público. Por exemplo, quando eu vou falar para adolescentes, eu uso uma energia mais forte, palavras mais enfáticas. Mas se eu for, por exemplo, falar para um grupo da universidade, mestres, doutores, eu já uso uma linguagem um pouco mais rebuscada. Então o importante é que tenha energia de acordo com o seu público. E você vai fazer isso sentindo, sabendo, claro, antes de você falar, você vai saber quem é. Se você não tiver muita ideia de quem seja esse seu público, no momento que você chegar, é importante aquela dinâmica de se apresentar, perguntar o objetivo, por que está ali. Aí você cria um termômetro de conexão com essas pessoas e vai saber o nível certo de energia de colocar nas suas palavras. Quinta estratégia para falar em público é a segurança na voz. Um tom de voz firme, não autoritário nem inseguro, mas o meio termo, a firmeza. Essa firmeza na voz a gente adquire com treino. Quanto mais você falar, quanto mais você testar, treinar isso que você vai ministrar, a palestra que você vai ministrar, mais segurança você vai ter na sua voz. E o ponto 6, tem alguém para dar feedbacks. Como assim? É importante você escolher algum ou algumas pessoas confiáveis para te dar o retorno do que você está falando. No início, quando eu comecei a dar aula, palestras curtas, eu pedia para minha mãe ou para o meu marido me dar esses feedbacks e eu apresentava na íntegra a palestra para eles.
Com o passar do tempo, eu comecei a dar treinamentos longos de 10 horas ou palestras maiores, com uma linguagem mais rebuscada, ficava complicado para eles ficarem me ouvindo por tanto tempo. Então, a estratégia que eu desenvolvi para os feedbacks foi, eu treino antes sozinha, algumas vezes eu até gravo a minha apresentação só para mim, para treinar a questão do tempo, se tem dinâmica, eu já tenho mais ou menos a noção do tempo da dinâmica, e aí, quando eu pego a parte que eu tenho mais dificuldade, e é essa parte que eu mostro para eles para dar o feedback. Mostro os slides de uma forma geral e apresento a parte que eu estou com mais dificuldade e só essa parte. Então eles acabam me dando o feedback pela apresentação de uma forma mais geral que eles viram. Isso facilita muito a minha vida. E o nosso último ponto, a 7ª estratégia para falar em público é: seja objetivo ao contar histórias. Eu posso contar uma mesma história em 5 ou 30 minutos. Então, riquezas de detalhe exagerada não funciona para prender a atenção de determinadas pessoas. Seja intencional com seu público. Use os gatilhos mais importantes na sua história, que mais vai ter a atenção deles, para que as pessoas não fiquem cansadas, desestimuladas e acabem perdendo a atenção. Então, a importância desses 7 pontos é com que as pessoas continuem durante toda a sua palestra com a atenção focada em você, aprendendo o máximo possível através da sua energia. Então, era isso que eu queria passar no vídeo de hoje, mas seria muito interessante se vocês vissem os 2 vídeos anteriores, que são estratégias descomplicadas para aumentar o controle emocional e potencializando conexões, rapport descomplicado. Isso ajuda demais a dar mais segurança para falar em público. Então, se foi importante para vocês, se fez sentido o que você viu até agora, curte e compartilha com as pessoas que também se interessariam por esse conteúdo. Coloca nos grupos de WhatsApp, grupo da família, de amigo, do trabalho, ou em qualquer local que você achar que seja conveniente. Me segue também lá no Instagram. Acompanhe as minhas postagens, lá eu tenho alguns desafios e alguns conteúdos incríveis só para os meus seguidores do Instagram. Então, tem materiais interessantíssimos e muito diversificados. Então, um abraço para vocês e eu aguardo nos próximos vídeos.